Olá, pessoal. A gente está dando sequência no nosso projeto de extensão para criação de GIFs com software Maxima. E hoje eu quero falar com vocês sobre como é que a gente pode comparar dois movimentos diferentes, né? Adicionar uma nova partícula ao nosso GIF e talvez de repente mais vetores, né? Para isso, eu vou utilizar um problema que é muito comum em física, que é o problema de duas partículas, uma executando o movimento com aceleração constante, outra executando o movimento com velocidade constante, que no instante inicial uma passa pela outra, né? A partícula com velocidade constante sai na frente, né? E depois a partícula com movimento acelerado ela alcança a partícula. E o problema ele se resume em saber quanto tempo basicamente a partícula com aceleração constante leva para alcançar a partícula com velocidade constante, tá? Então, para exemplificar isso, eu vou começar aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo para a partícula que tem a velocidade constante. E a segunda partícula, que vai ter velocidade inicial zero, então a gente não vai colocar, vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo. E aí eu vou ter as funções horárias dos movimentos. Para a partícula 1, eu vou ter o movimento com velocidade constante. Para a partícula 2, eu vou ter o movimento com a aceleração constante. Então, aqui eu vou ter a 2 vezes t ao quadrado sobre 2. Tá? Então, essas são as equações que inicialmente descrevem as posições das partículas. Tá? Se eu quiser encontrar em que instante elas vão se encontrar, né, eu estou assumindo então que as duas partem junto do instante t igual a zero da mesma posição, eu posso usar o solve. Né? Eu posso fazer isso à mão, não é muito difícil, tá? Mas eu posso usar o solve do Maxima igualando as duas posições. Tá? x1 de t igual a x2 de t. Tá? Essa solução é para tempo. Tá? Então, nesse caso aqui, as partículas estão na mesma posição em t igual a zero, né? Que é uma, a gente já começou o problema dizendo isso, e em t igual a 10 segundos. Tá? A gente também pode usar o Maxima para gerar um gráfico disso, tá? Que é o que geralmente a gente faz quando a gente resolve esse problema, né? Comparar os dois gráficos para ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Então eu vou colocar aqui o gráfico da partícula 1 com o explicit, tá? De ter, aliás, eu vou chamar esse tempo aqui de t igual a 10 segundos de um tempo de movimento, tá? Então eu vou tirar isso aqui vou chamar de t maiúsculo, tá? Que é o tempo de 0 até um instante no qual as partículas se encontram. RHS, porcentagem. Nesse caso aqui, a segunda entrada é a solução que a gente quer para esse tempo, né? Então, eu vou colocar porcentagem 2, lembrando que esse símbolo de porcentagem se refere à última saída, nesse caso a saída 5. Tá? Então, aqui o t maiúsculo vai passar a ter valor de 10. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque dependendo do valor da aceleração, essa ordem pode mudar. Nem sempre o valor menor vem primeiro aqui nessa solução. Tá? Então, a gente tem que escrever um código que esteja preparado para que essa ordem possa mudar. Ok, então feito isso, a gente vai gerar então um gráfico. Tá? Então, explicit da partícula 1, tá? Do movimento da partícula 1, com t de 0 a t maiúsculo, que é o tempo que elas levam para se encontrar. Tá? E para a partícula 2, color red, tá? Explicit 2 de t com t de 0 a t. Tá? Pronto. Então tá aí o gráfico, né, mostrando então a gente tem um movimento, né, com velocidade constante, um movimento, uma curva típica de movimento com aceleração constante, tá? E para o GIF, né? Para o GIF a gente vai, em vez de utilizar agora o explicit, a gente vai ter que usar o make list e vai ter que usar points, tá? Então draw
Aliás, eu vou definir um tempo máximo aqui no GIF. Eu não quero que o GIF comece com t igual a 0, nem termine com t igual a t maiúsculo, porque senão a partícula elas vão se encontrar justamente no começo, nos limites da figura, tá? Então eu vou definir um tempo que é t maiúsculo mais 1, tá? E vou definir uma posição máxima, que é a posição máxima que a partícula alcança, que vai ser a posição nesse tempo máximo, tá? Isso porque quando eu for colocar o intervalo da horizontal, eu vou usar esse x máximo aqui para determinar esse intervalo, tá? Então agora sim, draw, tá? File name, vou colocar aqui move comp, tá? Comparação de movimento. Terminal animated GIF. E agora vou entrar com o make list, tá? gr2d, tá? Eu vou colocar aqui xrange, tá? Inicialmente eu vou colocar de 0 a x máximo, que está o movimento maior, que é o movimento da partícula com aceleração constante, tá? Point type, vou colocar 7, para a gente ter o pontinho, né? Parecido com um círculo, na verdade, preenchido. Point size, vou colocar 2, tá? Vou colocar então um points referente ao movimento da primeira partícula. Então eu vou ter x1 de t, né? E 0 para a componente y, já que esse é um movimento unidimensional na horizontal, tá? Color red agora para a segunda partícula, points x2 de t 0, tá? Vou encerrar o make list, o gr2d bem aqui, e vou colocar o intervalo de tempo para o make list, tá? O tempo vai de 0 até o tempo máximo, tá? Com intervalo de 0.1, tá? Encerrei o make list e agora tem que fechar o parênteses do draw. Pronto. Cifrão para não mostrar muitas mensagens. Vamos torcer para que dê certo, tá? Deixa eu apagar esse GIF aqui de teste que eu já tinha feito antes, tá? Para ter certeza de que o GIF que vai surgir novo aqui já é desse código que eu estou fazendo agora. Então, olha aí, a comparação surgiu aqui, vamos ver como é que tá, né? Então, tá aqui a comparação dos movimentos, tá? A partícula azul vai ser a partícula com o movimento com velocidade constante, e a partícula vermelha, a partícula do movimento com aceleração constante, tá? E aí a gente vê que elas saem juntos de x igual a 0, né? E depois a partícula vermelha vai ganhando velocidade e ultrapassa a partícula azul, tá? Então isso aí é uma síntese desse problema que é muito atacado, e eu quis utilizá-lo para exemplificar para vocês como é que a gente pode comparar dois movimentos diferentes, tá? Uma coisa que a gente pode melhorar nesse movimento por exemplo, em vez de colocar o instante t igual a 0, começar com instantes com tempos negativos, tá? Por quê? Porque aí nesse caso vai aparecer a partícula vermelha ultrapassando a partícula azul, ultrapassando inicialmente a partícula vermelha, né? E depois a partícula vermelha ultrapassa a partícula azul por estar acelerada, tá? Então eu vou definir novos parâmetros aqui, tá? Vou colocar o t máximo igual a t maiúsculo mais 2, ponto e vírgula. De novo, o x máximo, né? x 2 de t máximo, tá? Vou colocar um tempo inicial aqui de menos 2, tá? Então, menos 2 segundos, né? Antes de começar, significa que são 2 segundos antes da partícula com velocidade constante ultrapassar a partícula que está inicialmente parada. E t mais 2, t maiúsculo mais 2, 2 segundos depois, tá? E a posição inicial, agora eu vou pegar a posição inicial da partícula 1, né? Já que a partícula 2 a gente supõe que ela esteja parada inicialmente, tá?
Então isso aqui vai ficar x1 tin, tá? O x, x da partícula 1 no instante inicial, tá? E aí eu vou simplesmente copiar isso aqui, né? Copiar aqui e colar. Só que agora o instante, em vez de ser do t de 0 a t máximo, vai ser do t inicial, tá? E pronto, compilou, né? Vamos ver como é que está o nosso GIF agora. Então olha aí como é que está o GIF, tá? Aliás, eu cometi um pequeno erro aqui, eu coloquei o xrange de 0 a x máximo. Tem que ser do xin, pronto. Agora sim, vou compilar de novo. Olha só como é que fica, né? Então a partícula azul, ela está sempre com velocidade constante, né? E a partícula vermelha, ela não está inicialmente na posição 0, né? Isso aí é um defeito que tem no nosso GIF, que a gente tem que resolver. Mas pensa como é a situação, né? Imagina que a partícula que esteja com velocidade constante seja um automóvel, né? Passando no sinal que de repente ele está vermelho e de repente no instante t igual a 0 ele fica verde. E um carro que já estava parado no sinal, ele começa o movimento. Então esse movimento da partícula vermelha, ele não descreve exatamente o movimento do carro que estava parado no sinal, né? E como é que a gente faz então para resolver isso? Aí a gente tem que apelar para o if, tá? Para o if, no caso do if eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever o movimento da segunda partícula, né, para que ela esteja parado para valores de tempo negativo. Então eu vou colocar o seguinte, olha, se t for menor que 0, então a posição dessa partícula é 0, né? E else, né, se o tempo for maior que 0, aí a posição dela vai ser a aceleração A2 vezes t ao quadrado sobre 2, né? Essa modificação aqui resolve esse nosso problema de a gente ter a segunda partícula inicialmente andando para trás, né, para depois ir para frente, né? Então ela vai inicialmente para trás, depois ela vai para frente. A gente não quer isso. A gente quer que ela esteja parada para instantes negativos, tá? De tempo. Então eu vou pegar aqui, vou copiar o gráfico que eu fiz anteriormente e a gente já vai ver como é que se comporta graficamente a partícula 2 para intervalos de tempos negativos, tá? Então, vou colocar aqui de tin a t máximo, substituir aqui o intervalo de tempo, a segunda partícula também, do tempo inicial até o tempo máximo, tá? E o gráfico é esse aqui, né? Então, a gente já percebe que a partícula 2, ela realmente, né, tem um gráfico de uma partícula que está inicialmente em repouso, né? E a partícula 1 continua com o movimento de sempre, o movimento gráfico de velocidade constante. Então, são dois tipos de movimento para a partícula 2. Ela está em repouso, né? E a partir do instante t igual a 0, ela começa então a se mover com velocidade constante. E como é que fica isso no GIF, né? Como é que fica isso no GIF? Aí, para o GIF, a gente vai pegar e vai copiar todo esse draw aqui. A gente não precisa fazer tudo de novo. Copiar e vou colocar aqui embaixo, tá? Uma vez que eu já redefini aqui a forma da posição 2 e vou compilar. Compilei, tá? Agora vamos ver o GIF. Agora sim, olha como ficou interessante o nosso GIF, né? A partícula vermelha estava então em repouso, né? Quando é ultrapassada pela partícula azul, ela começa a se mover, né? E aí depois de 10 segundos ela então ultrapassa novamente a partícula azul, tá? Uma coisa que a gente pode fazer para tornar esse GIF ainda mais interessante é definir o vetor velocidade para essas duas partículas, tá? Para a partícula 1 eu vou ter o seguinte, ó, define v1 de t, né? Pode ser simplesmente a derivada da posição em relação ao tempo, né? Só que para a segunda partícula, infelizmente a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem um if agora aqui no x2. E esse if aqui, na hora de derivar ele, né, como tem uma certa descontinuidade na derivada, né,
a gente vai acabar tendo problemas. Na verdade, a gente tem problema não pela descontinuidade em si, mas pelo fato de ter um if na definição da função e o diff não lida muito bem com isso, tá? Então eu vou pegar, ó, e vou definir o seguinte. Aí eu tenho que saber na mão qual é a velocidade dessa partícula. Então, para t menor que zero, né, a velocidade é zero. Né? Depois de t maior que zero, a velocidade dessa partícula é a 2 vezes t, né? Que é a equação para velocidade com aceleração constante, tá? Sendo que a velocidade inicial era zero. Tá? E aí, finalmente, a gente vai voltar para o draw para fazer colocar os vetores, tá? Então aqui, depois do ponto da partícula 1, eu vou colocar head length, vou diminuir aqui já o tamanho da ponta do vetor, né? Opa, vírgula. E colocar vector, tá? Esse movimento começa na posição que está a partícula 1, que é essa posição aqui. Tá? E o tamanho do vetor é V1 de t. E 0 porque a componente y desse vetor não existe. Tá? A mesma coisa para o vetor da segunda partícula, né? O vetor velocidade da segunda partícula. Agora eu vou ter então a posição inicial dele x2 e a componente x da velocidade v2 de t. E vamos torcer para dar certo. Opa, aqui eu acho que coloquei uma vírgula a mais. Make list, e talvez eu tenha esquecido de fechar o gr2d. Pronto. Vamos ver se era só isso. Parênteses está com problema. Opa. Tá. O gr2d está fechado aqui, ó. Então eu vou ter que apagar esse parênteses aqui e colocar aqui. Pronto. Vamos ver se era só isso. Faltou uma vírgula aqui para separar a primeira expressão do make list do tempo, tá? Vamos ver de novo. Agora sim, compilou. 141 quadros no nosso GIF e vamos ver como ficou. Olha aí que interessante, né? Então a partícula já veio com velocidade constante, a partícula azul, e a partícula vermelha, o vetor velocidade vai crescendo ao longo do tempo, porque é um movimento com aceleração constante. E, claro, né, o que a gente devia esperar, quando a partícula vermelha ultrapassa a partícula azul, a velocidade dela é maior do que a velocidade da partícula azul. E isso tem que acontecer para ela alcançar, né? Ela só pode ultrapassar a partícula azul se a velocidade dela for maior, uma vez que ela ficou para trás no começo do movimento, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, que a gente consegue fazer essa comparação de movimentos diferentes, né? E aí, esse tipo de comparação, vocês podem pensar também em outros tipos de movimento, tá? Então, até o próximo vídeo.